Olá, tudo bem? Vamos pensar contabilidade? Eu convido você a participar com a gente do primeiro congresso online de contabilidade no país. No módulo de hoje, nós vamos tratar sobre o back-office e a parceria jurídica e contábil na estrutura organizacional de uma empresa. Então, eu espero você. Bom, eu gostaria de iniciar essa conversa me apresentando para vocês. Nós não podemos estar pessoalmente juntos, mas ao final eu vou deixar o meu e-mail para quem também se sentir à vontade para se apresentar para mim. Vou ficar muito feliz em receber o contato de vocês, tá bom? Então, eu sou Larissa Moroishi, advogada, especialista em Direito do Trabalho pela PUC, tá? Sou sócia e fundadora do escritório Moroishi Moura de Advocacia e Assessoria Jurídica. Também sou CEO do escritório Lúcia Moroishi de Contabilidade e sou empresária no estado do Pará. Eu fui convidada com grande carinho pela instituição para estar com vocês aqui no Pensar Contabilidade e poder dividir um pouquinho do meu conhecimento acerca desse cenário empresarial. Eu espero que você me acompanhe ao longo desse módulo. Antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo, eu gostaria de dizer para vocês que atuando em diversas frentes no mercado do estado do Pará, seja como advogada, seja como representante do escritório de contabilidade, seja como empresária, eu posso dizer para vocês que todos os cenários do meio empresarial me são hoje familiares. E talvez seja por isso que tenha sido convidada para tratar com vocês sobre esse tema. Então, eu espero poder compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento, fazer essa troca de experiências com vocês, até porque durante toda o nosso módulo eu vou propor para vocês um diálogo, vou fazer questionamentos. Então, sintam-se à vontade para anotar as perguntas que eu vou fazer e me responderem ao final se concordam, se não concordam com o meu pensamento, o que acreditam que a gente pode melhorar. Eu acredito muito no corpo técnico que foi escolhido para estar com a gente aqui no Pensar Contabilidade. Também eu gostaria de agradecer à instituição pelo convite. Gostaria de agradecer você, profissional da contabilidade, você, aluno, pela sua presença aqui no nosso curso. E eu tenho certeza que todos os meus colegas que vão tratar nos outros módulos vão trazer uma abordagem mais técnica de conceito de contabilidade. E eu quero deixar claro que esse aqui não é o meu intuito com vocês. O meu intuito é um bate-papo, é uma troca de experiências e que eu possa trazer para vocês um pouquinho do meu olhar sobre a estrutura organizacional de uma empresa e a necessidade de integração das atividades jurídica e contábil. Eu espero que vocês me acompanhem até o final desse módulo e espero que essa troca de conhecimento seja proveitosa para vocês. Eu espero vocês durante o módulo. Vamos começar? Bom, para iniciarmos o nosso tema, eu trouxe algumas palavras que tenho certeza que para vocês são habituais no dia a dia. Falar sobre a ideia de empreendedor, empresário, produto, serviço, consumidor final e sucesso, o que seriam essas palavras para você? Qual é o seu entendimento sobre essas palavras? Bom, me cabe aqui mostrar para vocês a minha visão. Então vamos lá. Para mim, o empreendedor e o empresário é aquela pessoa que sonhou, idealizou, que teve um insight de criar um produto ou um serviço que vá atender a demanda ou a necessidade de outrem, né? E esse outrem vai ser o consumidor final, aquela pessoa que vai adquirir o teu produto, o teu serviço, porque ele vai estar adequado à necessidade, à expectativa e ao alcance financeiro. Então, o nosso consumidor final, seja de um produto ou de um serviço, vai avaliar se a ideia, o insight ou a criação desse empresário ou desse empreendedor vai estar adequada ao que ele espera. Ao final disso, nós temos a palavra sucesso. Sucesso é aquela palavra de US$ 1 milhão, né, que todo mundo gostaria de ter uma resposta do que seria o sucesso. Mas eu acredito que para o empresário, para o empreendedor, sucesso é atender a expectativa do seu consumidor final, é conseguir tirar de um sonho do papel o seu produto ou o seu serviço que ele idealizou, né, acerca de produto e serviço. E vai ser, ao final de toda essa jornada, alcançar um balanço positivo, um balanço financeiro positivo. O que é sucesso para você no âmbito empresarial? Que muito além da ideia de se vender um produto ou um serviço, para que se almeje qualquer crescimento no âmbito empresarial, faz-se necessário a criação de toda uma estrutura organizacional. Caso contrário, nós vamos estar falando de empresários que eu chamo de empresários kamikazes.
Empresários kamikazes são aqueles que têm a ideia, muitas vezes têm o dinheiro ou buscam o recurso no banco, mas esses empresários, eles acabam investindo e acabam buscando pontes diretas, sem nenhuma conexão, sem nenhuma estrutura, sem nenhum know-how, sem buscar conhecimento técnico, seja para a gestão da sua empresa ou seja para a linha de produção do seu produto final. Esse empresário, ele não vai investir em uma assessoria contábil, em uma assessoria jurídica, em uma assessoria de marketing. A mão de obra dele pode ser que não seja a mais qualificada. E tudo isso vai resultar no que eu chamo e no que eu vejo no cenário no qual eu convivo, de uma aventura empresarial. Vocês concordam? Nessa jornada de contadores, vocês já não se depararam com empresários que não tinham a mínima ideia do que estavam fazendo? E quando eu falo não tinham ideia, eu não falo da ideia do produto, eu não falo de não ter idealizado, mas de não compreender toda a necessidade da gestão, da organização, da estruturação para que aquele produto ou aquele serviço ele não só exista, mas seja entregue como ele idealizou. E acima de tudo, que esse produto ele vá resultar no sucesso que ele tanto espera, né? Porque toda ideia, toda criação, toda idealização de um produto ou serviço, a ideia final, além de atingir a expectativa do consumidor, é a oferição de lucro. Então, para que você tenha um balanço positivo ao final, faz-se necessário toda uma inteligência por trás dessa estrutura. Eu me arrisco a dizer aqui que esses empresários kamikazes representam 90% das empresas que encerram as suas atividades alegando a saúde econômica, a burocratização do país, o excesso de imposto. Mas, ao meu profundo ver, a minha profunda análise, esses casos, eles se tratam diretamente de ausência de gestão e de falta de estrutura organizacional. Nós estamos falando, sim, de um país burocrático, nós estamos falando, sim, de um país que tem uma alta carga tributária, nós estamos falando, sim, de um país em que o poder judiciário ele é tendencioso para a atividade laboral e não para a atividade empresarial. Então, a ausência de informação, a ausência de conhecimento e a ausência de estrutura é a que vão levar esse empresário a encerrar suas atividades. Hoje, nós estamos vivendo a pandemia pelo Covid-19. Muitos empresários encerraram, infelizmente, as suas atividades, elevando significativamente o número de desempregos, alegando que a suspensão das suas atividades em decorrência dos lockdowns instituídos nas suas cidades foram responsáveis pelo encerramento dessa atividade. Mas eu acredito que uma empresa, ainda que ultrapasse esta pandemia, ainda que ultrapasse esse tempo em que necessitou ter suas atividades suspensas, porque uma empresa que tenha uma estrutura organizacional saudável, ela é sim capaz de ultrapassar, ainda que com muita dificuldade, considerando que o nosso país já ultrapassa há muitos anos por crises e crises econômicas, mas eu acredito que essas empresas sim têm capacidade de sair, de atravessar essa pandemia que nós estamos vivendo. Mas muitos empresários, eles vão sempre apontar para essa suspensão dessas atividades, para essa pandemia, como causa principal do encerramento de suas atividades. E eu tenho acompanhado de perto essa situação e volto a dizer, na minha opinião, a falta de estrutura, a falta de gestão durante 5, 10 e até 20 anos de uma empresa foram o que resultaram no encerramento de suas atividades, e não apenas a suspensão de 2 ou 3 meses de sua atividade. Óbvio que o impacto econômico é incalculável, se nós somarmos todas as empresas que estão encerrando suas atividades e o número altíssimo de desempregos. Mas ainda assim, eu acredito que essas empresas se fizeram valer deste motivo. Essas empresas foram muito além da pandemia pelo Covid-19. Essas empresas, sim, já vinham sofrendo uma pandemia interna dentro delas, né? Por que eu falo desses empresários kamikazes? Porque eu aposto muito nos empresários que têm força de vontade, nos empresários que têm determinação, nos empresários que têm um insight de um serviço, de oferecer um serviço diferenciado, de oferecer um produto diferenciado, né? Eles idealizam,
sonham. E para que eles tirem esse produto, esse serviço da cabeça ou do papel, eles precisam de determinação, de fazer acontecer, de ter entusiasmo, ter motivação, não desistir do seu sonho. O acreditar que aquele produto, aquele serviço, ele vai agregar valor, ele vai agregar propósito quando ele chegar ao consumidor final, ao cliente final. Então, são nesses empresários que eu acredito. São nesses empresários que buscam reconhecimento pelo seu trabalho. São esses empresários, são esses idealizadores que buscam entregar um serviço diferenciado, que entregam um serviço com propósito. Porque o resultado final de tudo isso sempre vai ser o caminho do sucesso, o caminho da evolução, o caminho do crescimento, desde que essa jornada ela seja, ainda que lentamente, mas que ela seja organizada, que ela seja estruturada, porque nós sabemos que ninguém começa com uma empresa, né, com grande volume, com um grande caixa, com uma quantidade, com uma folha, né, de funcionários tão grande, mas tudo isso é um processo. E graças a Deus tenho a oportunidade aqui no meu estado de conviver e de fazer parte desse grupo de empresários em que sempre tem um propósito de aprender para que a gente possa entregar um produto ou um serviço da melhor forma e que o nosso cliente sempre saia satisfeito. E essa satisfação é o que vai, ao final, resultar no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento e no nosso tão almejado sucesso. Ainda falando sobre agregar valor e propósito ao produto, eu sempre vou acreditar que a intenção é levar a melhor qualidade, o melhor preço, o melhor custo-benefício. O nosso país ele é extremamente burocrático. Então, se todas as etapas de produção não forem avaliadas, ao final, essa entrega ela não vai ser lucrativa para a empresa. Todo empresário ele tenha como objetivo final o seu crescimento, o seu desenvolvimento. E para que isso ocorra, a constante busca por informação nas suas atividades, ela é muito importante. Ter uma estrutura organizacional integrada, saudável, técnica, ela é muito importante. E aqui eu não vou estar falando de uma quantidade de funcionários, e sim de qualidade. Mais uma vez, eu trago aqui para vocês o exemplo da pandemia pelo Covid-19. Né? A suspensão dessas atividades e a consequente crise econômica, que resultou no elevado índice de desemprego, ele resultou na necessidade de uma evolução, seja das empresas, seja dos empregados. Duas palavras passaram a ser a palavra de ordem nesse momento: resiliência e reinventar-se. Nós, profissionais, diante do atual cenário que nós estamos vivendo, precisamos repensar no produto ou no serviço que nós estamos entregando para os nossos clientes. Nós precisamos demonstrar para eles a responsabilidade, o comprometimento, a compreensão, o respeito, a resiliência nesse momento, entregar, ainda que diante de todas as dificuldades, o nosso produto ou o nosso serviço com excelência. Do outro lado, esses empresários também, diante da suspensão de suas atividades, diante da ausência dos seus faturamentos, da redução dos seus faturamentos, compreenderam a necessidade de uma estrutura organizacional mais enxuta, de uma estrutura organizacional menor, contudo, de uma estrutura organizacional mais efetiva, com funcionários que estejam alinhados, sim, aos valores e aos propósitos da empresa, com os funcionários que apresentem habilidades, com os funcionários que apresentem resiliência, capacidade técnica, capacidade de reinventar-se diante desse novo cenário. Nós percebemos, durante todo esse cenário, que empresas, ainda que com a maior e mais luxuosa estrutura, precisaram se reinventar, se remodelar. Os funcionários precisaram passar a trabalhar em home office, precisaram aprender, precisaram se adequar a essa nova modalidade. E as estruturas grandiosas, elas passaram a ficar ociosas. Então, há sim uma reavaliação no setor empresarial quanto à redução da sua estrutura, quanto a escolher aqueles funcionários que no momento de maior dificuldade estavam alinhados com os objetivos da empresa de manutenção. Eu fui uma delas que, quando precisei suspender minhas atividades e fiz uma reunião com todos os meus funcionários, eu fui clara com eles de que a minha intenção era sempre pela manutenção tanto da empresa quanto dos serviços deles, mas eu precisava naquele momento também que eles compreendessem
a atual situação pela qual estávamos passando, né? Então, houve uma conexão de objetivo, houve uma conexão de valores, houve uma conexão de confiança, uma conexão de respeito. Esse fator, ele foi muito importante até para que eu pudesse, durante esse tempo, avaliar a performance de todos os meus funcionários, como eles se adequaram, como eles se entregaram, como eles se reinventaram e como eles passaram a entregar o serviço deles dentro da empresa. Essa mudança, ela ocorreu dos dois lados, seja do empregado, seja do empregador. E essa mudança, ela gerou uma conexão muito maior de valores, de objetivos, de comprometimento, de propósito, de responsabilidade. Você já parou para pensar em quais valores e propósitos você instituiu a sua marca para oferecer o teu serviço para o teu cliente? Você já parou para pensar que além da atividade burocrática que você pode exercer, você pode agregar valor na gestão de uma empresa? Eu acredito que antes de nos alinharmos, antes de vendermos o nosso serviço para qualquer cliente, nós temos que estar alinhados dentro da nossa marca pessoal. Nós temos que agregar valor, agregar objetivo, agregar propósito ao produto e ao serviço que nós estamos entregando. Porque nós idealizamos. Eu costumo dizer que eu não tenho a pílula do sucesso, mas a cada dia, por vivenciar todos os lados do âmbito empresarial, por vivenciar assessoria jurídica, por vivenciar a gestão de um escritório contábil, eu consolido a minha teoria de que faz-se necessário uma estrutura conectada a um objetivo em comum, que é o crescimento e o desenvolvimento da empresa. Que esse, sim, seja um dos fatores determinantes para um crescimento saudável e que vai resultar no propósito de sucesso do empresário, do empreendedor, de qualquer atividade empresarial. Tem um empresário que hoje ele é palestrante no mundo inteiro e ele chama Jim Robbins. E ele costuma dizer que você é a média das 5 pessoas com as quais você convive. E eu costumo dizer, e fazendo uma analogia ao meio empresarial, o teu resultado, de que um balanço de uma empresa, ela vai ser a média de toda a estrutura organizacional que ela construiu ao longo da sua jornada. Eu participo de todas as reuniões estratégicas e desenvolvimento dos meus clientes. Hoje, a presença de um advogado e de um contador nesse processo, ele traz muito mais segurança na tomada de decisão do empresário e muito mais rapidez também. Mais à frente nós vamos falar, em uma palestra que eu estive do empresário Abílio Diniz, ele enumerou o que para ele eram os 3 pilares para que qualquer empresa ou empreendimento alcançasse o seu sucesso. Quando nós visualizamos esses 3 pilares, eu consigo conectar essa ideia a uma estrutura organizacional saudável. Bom, então vamos lá. Nós falamos de empreendedor, empresário, produto, serviço, nós falamos de consumidor final e nós falamos de sucesso. O que para vocês conecta essas áreas? O que para vocês integra essas áreas? Para vocês existe o sucesso sem o produto? Existe o produto sem o consumidor? Existe o empresário sem o produto e só o consumidor final? Por que eu trouxe essas 4 palavras? Apesar de não ter trago conceitos inovadores. Esses 4 temas dos quais nós estamos tratando, esses 4 conceitos, eles se integram. Para que um aconteça, para que um exista, faz-se necessário a existência do outro. Eles são diretamente conectados e interligados. Mas o que eu quero deixar claro para vocês é que para um empreendedor ou um empresário alcançar o sucesso, ou ainda assim, para que cada passo dessas palavras aconteçam, ou seja, para que eu saia de um empreendedor empresário e consiga materializar o meu sonho em um produto e um serviço, para que aquele sonho, aquele produto e aquele serviço chegue ao consumidor final e de posse daquele produto ou serviço nas mãos do consumidor final, o empresário possa ter a ideia de sucesso, existe uma organização, existe uma estrutura. E essa estrutura eu vou chamar durante todo o nosso módulo de estrutura organizacional, onde eu vou tentar mostrar para vocês que toda empresa e todo negócio deve investir nessa integração. Ao longo da nossa conversa, eu vou mostrar para vocês que a estrutura organizacional de qualquer empresa, ela vai ser composta pelo que nós chamamos de front office, que são as pessoas que atuam na linha de frente, e um pouquinho mais lá na frente nós vamos entender
quem vão ser essas pessoas, e é composto também pelo back-office, que é o que nós vamos tratar aqui hoje. Para que vocês tenham ideia dessa necessidade de integração, eu vou trazer vocês um exemplo muito prático, o nosso evento Pensar Contabilidade. Vocês concordam comigo que existiu uma pessoa que idealizou um congresso online que pudesse alcançar qualquer estado, qualquer país, qualquer pessoa que acessasse o nosso conteúdo? Para que esse congresso existisse, foi necessário toda uma estrutura organizacional composta por um projeto, por coordenadores, por palestrantes, por uma estrutura independente de como cada palestrante escolheu gravar esse vídeo que está chegando até você, se é através de um celular, se é através de um computador, se é através de um estúdio. Houve uma edição, houve o marketing, houve uma criação de uma imagem, né, do nosso projeto, houve a criação de um site com toda uma identidade visual para que quando você acesse o site, você identifique que você está no nosso evento. Houve a necessidade de uma estrutura para suportar todos esses vídeos que estão chegando de diversos lugares do país. Houve uma divisão de conteúdo. Enfim, para que esse produto chegasse até você, houve toda uma estrutura organizacional conectada e integrada para que no primeiro dia do evento você tivesse em suas mãos todo o nosso conteúdo. Então, para quem idealizou esse produto, para quem idealizou, para a instituição que idealizou esse evento, entregar esse produto final até você, entregar esse conteúdo nas suas mãos e saber, acima de tudo, que você está satisfeito com o que você está recebendo, que nós estamos entregando um bom conteúdo, que o nosso vídeo tem uma boa qualidade, que a nossa estrutura de site suporta os acessos de todos vocês. Então, todos esses parâmetros, eles vão resultar no que a gente chama de sucesso, porque a ideia, ela alcançou o objetivo final, correto? Esse simples exemplo que eu estou dando para vocês, ele consegue materializar essa conexão que eu estou tentando que vocês visualizem. Vocês conseguem perceber? Parece ser tudo muito simples, mas agora a gente vai começar a tratar do nosso tema em específico. Vamos falar agora rapidamente sobre o conceito geral de back-office. O back-office, ele vem a ser o termo em inglês traduzido como retaguarda, uma área que ela vai dar todo o suporte organizacional necessário para as frentes ativas da empresa. Quem vão ser essas frentes ativas? São o que nós falamos lá na frente, na introdução de front office. As vendas, pós-vendas, atendimentos ao clientes e etc. Um conceito geral de back-office vai ser a estrutura interna técnica das atividades empresariais. O back-office, ele vai cuidar de todo o processo que antecede a entrega do produto ou a prestação do serviço ao cliente. Os setores envolvidos no back-office, eles não produzem de forma direta o produto ou o serviço, mas eles vão garantir toda a estrutura necessária, dando suporte, subsídio, elaborando o relatório, organizando o planejamento, linha de produção, planejamento tributário, jurídico, para que qualquer operação realizada pela empresa, ela funcione adequadamente, sendo uma estrutura imprescindível para o desenvolvimento e o crescimento de uma empresa, já que os serviços elaborados sem qualquer suporte, eles não se sustentam. É importante ressaltar que o back-office, ele não é responsável pelo lucro direto. Ele não vai vender o produto ou o serviço, mas toda estrutura e subsídio por ele prestada, relatórios informativos integrados, eles vão evitar e resguardar a diluição dos dividendos em ações judiciais, tributos e impostos geridos incorretamente. Então, quais são os benefícios do back-office? A otimização de desempenho, resultados positivos, redução de tempo, mão de obra, matéria-prima, custos e etc. Então, nós vamos entender que toda essa integração da qual nós estamos falando, de toda essa integração da estrutura organizacional e do back-office de uma empresa, é pilar estrutural para a sustentação dessa atividade empresarial. Então, passado esse conceito rápido que eu trouxe de back-office, nós vamos começar a falar da integração da atividade jurídica e contábil nessa estrutura organizacional. Nesse próximo tópico, nós vamos dialogar um pouquinho mais diretamente sobre a nossa temática, sobre a percepção que eu tenho dessa temática. Eu tenho certeza que eu estou aqui diante de grandes profissionais e diante de futuros grandes profissionais da área contábil. E a minha intenção nesse tópico
não é desenhar a forma com a qual vocês precisam prestar a assessoria ou o trabalho de vocês. Porque, como eu disse anteriormente, a construção de valores, a construção de objetivos, a construção de propósitos, ela é individual. O que cada um dos profissionais decidiu ao longo do tempo, ao longo da sua experiência, ao longo da sua jornada, realizar. A minha posição aqui é de compartilhar um pouquinho da minha visão. Então, não me cabe aqui trazer conceitos do que vai ser assessoria jurídica ou assessoria contábil. Me cabe apenas compartilhar com vocês a visão que eu tenho de muitos profissionais que eu tenho a oportunidade de conhecer durante essa minha jornada. Então, inicialmente, eu quero tratar sobre a primeira percepção que eu tenho de alguns profissionais. E essa percepção, ela não é só da área contábil, não, tá? Essa percepção, ela é da área contábil e da área jurídica. A percepção que eu tenho é uma percepção de monopólio. Muitos profissionais, eles querem que os seus clientes, que as atividades dos seus clientes, elas estejam centralizadas no seu escritório. Porque muitas vezes, a estrutura contábil, ela não está dentro da empresa. A estrutura jurídica, ela não está dentro da empresa. Muitos de nós trabalhamos com escritório particular que presta um serviço para determinada empresa. Então, muitos profissionais acabam querendo monopolizar a documentação, o acesso à informação. O que eu acredito? Eu acredito que hoje, muito em razão da evolução digital que nós vivemos e da necessidade de tomada rápida de decisões, faz-se necessário uma integração de todo e qualquer tipo de informação. Bom, e por que eu estou falando isso? Porque eu tenho visto que muitas empresas, elas acabam tendo, tanto de escritórios de advocacia, volto a dizer, como de escritórios de contabilidade, apenas um relatório. E muitas vezes esse relatório ele não é compreendido pelo empresário. Não há essa aproximação entre o contador e o advogado e o empresário, né? Então, meramente enviar um relatório é que muitas empresas elas não têm acesso direto ao serviço que está sendo prestado, né? Elas apenas recebem relatórios mensais, pareceres, documentação já escriturada, enfim. E a gente sabe que hoje, com a rapidez e com a velocidade, né, da qual nós estamos submetidos, a necessidade da tomada de decisão, a necessidade de ter a informação todo o tempo na tela do teu computador, ela é muito grande. Então, hoje, eu tento prestar um serviço integrado, né? Eu tento fazer parte dessa estrutura organizacional da empresa, ainda que fisicamente a minha estrutura ela não esteja lá dentro da empresa. Por quê? Porque eu faço questão de que todos os meus clientes eles tenham acesso às informações em tempo real. Seja de pareceres, seja do andamento dos processos que eu estou avaliando, né? Eu acredito que a transparência, a integração, ela gera uma confiança no trabalho que você está prestando, ela gera uma eficácia muito maior. E eu acho que ela gera também uma segurança para o teu cliente. Então, é nessa frente de integração que eu venho apostando nos meus serviços. Eu sei que hoje a maioria das empresas, elas têm uma estrutura contábil interna, né? Mas muitas delas precisam sim de uma assessoria externa. Só que essa assessoria externa, ela não pode se colocar no ponto de Deus. Ela tem que descer e integrar-se a toda a organização da empresa. É isso que eu venho propor para vocês. É isso que eu venho... Na verdade, é isso que eu venho apresentar para vocês. É essa a minha ideia. Nós já falamos anteriormente que o trabalho do contador ele vai muito além da emissão de guias de impostos, dos cálculos tributários, da emissão de folha de pagamento. Hoje, a presença do contador, ela pode auxiliar na gestão dessa empresa. Hoje, o contador, ele pode exercer um papel de alavancar, de auxiliar o cliente a alavancar suas atividades. O contador, ele pode ajudar o cliente a fazer um planejamento, uma programação. Eu acredito que você agregar valor ao teu serviço é o que vai fazer a diferença no mercado de trabalho. Essa participação ativa do contador e não mais passiva,
ela vai trazer diversos benefícios. Seja para a tua prestação de serviço, ela vai agregar muito valor na tua prestação de serviço, né? Mas ela vai agregar também valor no teu posicionamento. Ela vai agregar valor também na tua posição na empresa. Ela vai agregar valor também a você como profissional. Você vai se diferenciar dos demais frente à empresa. Diversos são os benefícios da integração, da familiaridade do assessor contábil e do assessor jurídico na estrutura organizacional de qualquer empresa. Eu, como gestora de escritório de contabilidade, listei aqui 2 dos que eu entendo como os principais benefícios da presença do contador, dessa familiaridade dele com a estrutura organizacional de uma empresa. O primeiro vai ser a redução do gasto fiscal, porque eu acredito que esse acompanhamento direto, esse acompanhamento integrado, esse acompanhamento familiarizado, ele vai poder proporcionar ao profissional da área contábil um know-how, uma documentação, um olhar mais direcionado para que ele possa elaborar um planejamento tributário muito mais eficaz à atual situação do cliente. E quanto mais integrado e mais familiarizado ele tiver, ele vai poder ver, ele vai poder avaliar as mudanças no cenário desse cliente e as necessidades também de mudanças no planejamento estratégico, no planejamento tributário, no planejamento funcional e organizacional dessa empresa. E uma outra questão que eu acho muito importante, o contador também ele tem a expertise de poder auxiliar o cliente a visualizar o seu nível e relação com a concorrência. O contador ele atua em diversas frentes de negócio. Então, quando ele está integrado na empresa, ele consegue avaliar e ele consegue ter subsídios, números e relatórios para verificar qual é o nível daquele cliente face às outras empresas que atuam no mesmo segmento, né? Eu acho isso muito importante, eu acho uma vantagem que eu posso dizer para vocês, eu como advogada, então eu vejo como um grande benefício. Outro benefício é que o contador ele tenha uma visão, ele possa ter uma visão mais externa, mais macro, mais bem apurada sobre a atividade empresarial, porque como eu falei hoje, os contadores, eles cerceiam por vários ramos de atividade, então eles conseguem olhar de cima as atividades empresariais. E por fim, um dos benefícios que eu acho mais importante, um dos maiores centros de custo, em muitas empresas esse é até o maior centro de custo, que são os tributos, interferem diretamente no balanço positivo da empresa. Então, muitas vezes, muito embora o contador, como nós já falamos aqui, tenha uma estrutura apartada da estrutura empresarial, preste uma assessoria, preste uma consultoria, ele tendo todas as informações do desenvolvimento e da performance diária da empresa, ele consegue sempre avaliar e se atualizar e avaliar com mais eficácia e constância a incidência desses tributos, as possibilidades, as vantagens e desvantagens que ele pode apresentar para o seu cliente. Então, esse, para mim, também é um dos benefícios mais importantes. E agora, passando um pouquinho para os benefícios da assessoria jurídica, eu percebo, e eu espero que vocês compreendam a minha fala, externo esse pensamento para vocês como uma forma de troca de conhecimento. O contador, é que muitas vezes o contador, por ter conhecimento da legislação, quer exercer a atividade do advogado. E muitas vezes o próprio advogado, ele acredita que vai caber ao contador apenas a atividade burocrática. E reforço a vocês, quando essas duas atividades elas andam em parceria, o resultado ele é extremamente positivo. Independente do meu cliente contratar o meu escritório de advocacia e o meu escritório de contabilidade, eu não preciso estar nas duas frentes, mas eu preciso sim que a assessoria contábil do meu cliente esteja integrada com o meu trabalho. E como é que isso vai acontecer? Ela vai acontecer se todas essas frentes estiverem alinhadas no mesmo propósito. O que eu quero deixar claro para vocês, e eu escutei muitas vezes assim, eu tenho conhecimento da legislação, eu não preciso de assessoria do advogado, eu só ligo para ele realmente
em casos de urgência ou quando eu já tenho um processo instaurado. E isso diverge totalmente do trabalho que eu apresento para os meus clientes e do resultado que eu venho apresentando ao longo dos anos para os meus clientes em relação à economia, à diminuição de custo, à diminuição de litígio, em razão da minha presença e da minha familiaridade com as atividades de desenvolvimento da empresa. Então, eu listo aqui como alguns dos benefícios da assessoria jurídica, assim como a assessoria contábil, tem vários outros, mas eu listo os que para mim hoje são mais importantes e que eu quero trazer para vocês, é que o empresário ter uma assessoria jurídica e uma assessoria contábil qualificada, ele tem a segurança de que esses profissionais tecnicamente qualificados vão prestar o serviço e as atividades que são privativas de cada profissão, tá? A segurança jurídica das atividades privativas de advogados, a redução de demanda, o auxílio no planejamento estratégico e diminuição de custo, porque sim, o advogado ele pode estar auxiliando o empresário nessa diminuição, nesse planejamento estratégico e diminuição de custo. A proteção na área contenciosa, ou seja, a diminuição de litígios que são altamente desgastantes e custosos para a empresa. E por fim, quando você olha para todos esses benefícios, não há outro resultado do seu trabalho a não ser a diminuição e a redução de custos da empresa com atividades jurídicas. Então, é isso que eu venho trabalhando sempre e o serviço que eu proponho a entregar aos meus clientes. Como eu costumo fazer com os meus clientes? Antes de assinar qualquer contrato de consultoria ou de assessoria, contratos que não sejam para atuar diretamente em alguma ação específica, eu avalio toda a situação, eu avalio toda a saúde da empresa, a saúde dos seus funcionários, avalio os contratos, avalio a relação contábil, avalio a relação com o cliente. E o porquê eu faço isso? Porque através dessa avaliação é que eu vou entender qual a necessidade do meu trabalho, qual a necessidade da minha intervenção, em que ponto eu vou poder reduzir o custo do meu cliente. Eu não posso simplesmente entrar na empresa, assinar um contrato com uma empresa para ser mais um contrato no meu escritório. Eu tenho que oferecer àquele cliente algum benefício. Eu tenho que mostrar para ele que o meu trabalho, que a minha assessoria, ela vai gerar futuramente, seja a curto prazo ou a longo prazo, diversos benefícios, em especial um balanço positivo ao final. Eu tenho que demonstrar ao cliente que ele não é mais apenas um contrato no meu escritório. Eu estou propondo para ele, eu estou oferecendo para ele um benefício. Eu estou oferecendo para ele caminhos que possam reduzir todo o centro de custo dele. Então, é necessário uma avaliação de um modo global da empresa para que eu possa prestar qualquer tipo de assessoria e de acompanhamento, né? Bom, como eu falei anteriormente, que eu tinha um slide mais lúdico, eu trago aqui para vocês um desenho muito amador, peço até desculpa para vocês, mas um desenho que retrata ludicamente uma empresa que ela não tem back-office, ela não tem assessoria jurídica e contábil. Bom, vamos tentar entender juntos essa forma lúdica com a qual eu tentei trazer essa ideia para vocês. Nós temos de um lado aí os clientes trazendo todas as suas demandas, necessidades, dúvidas, e nós temos do outro lado da mesa o empreendedor, o empresário, o CEO, o gerente recebendo toda aquela bagagem, toda aquela problemática, recebendo todas essas demandas. Do outro lado, nós temos o gerente, o CEO, o empresário, o empreendedor, recebendo todas essas demandas do cliente. Você imagina um jogo de futebol com apenas um jogador. O jogador vai ter que receber a bola, driblar o time adversário, tentar fazer o gol, retornar para o campo para defender o gol do time adversário. Então, assim, eu acredito que nenhuma empresa ela consiga alcançar, dependendo do grau que ela queira, do que ela tenha planejado a longo prazo, mas eu acredito que nenhuma empresa consiga fazer nada sozinha. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Você tem uma série de ramos específicos em que você precisa de uma capacidade técnica de outros profissionais. Então, você tem aí o empresário sozinho. Ele vai ter que resolver todas essas demandas sozinho. Então, o volume de demandas dele
vai aumentar exponencialmente, o tempo gasto por ele para dar uma solução ao cliente vai ser muito maior, então aí a gente tem um grande volume de demanda, um grande volume de tempo para que ele apresente alguma solução ao cliente no tempo esperado também pelo cliente. E às vezes o cliente ou o consumidor, ele quer um retorno mais imediato. E o que acontece, né, nesse momento aí de tomada de decisão rápida, nesse momento de necessidade de informação rápida, quando você está sozinho? Você acaba levando uma ideia para o teu cliente, né? Você acaba levando uma resposta para o teu cliente, mas algumas vezes essa resposta ela não vai ser 100% eficaz. O teu cliente vai sair ali com algum gap. O teu cliente vai sair ali faltando alguma dúvida, o teu cliente vai sair dali com alguma questão ainda não respondida. Por isso que eu deixei ainda das 4 nuvenzinhas que o teu cliente chegou na tua empresa, ele pode sair com uma. E quando a gente falou de sucesso lá na introdução, a nossa ideia de sucesso, ela não é só entregar o produto de qualquer forma para o cliente, é entregar de forma que atenda às expectativas dele, é entregar na melhor qualidade, é entregar com o melhor preço, é fazer com que aquele cliente saia satisfeito. E por fim, também ter um balanço positivo. E o cliente que sai insatisfeito, ele não te dá um balanço positivo, às vezes ele não quer pagar pelo teu serviço por completo, ou não quer pagar pelo produto, ele devolve o produto porque ele não entendeu, né? Então, eu acredito que empresa nenhuma, área nenhuma, eu como advogada não consigo trabalhar sozinha, você como contador não consegue trabalhar sozinho. Nas minhas empresas também eu preciso de uma equipe que me auxilie. Então, eu acredito que ninguém trabalha sozinho, porque quando a gente trabalha sozinho diante de tamanha demanda, às vezes a gente acaba esquecendo do nosso objetivo principal, do nosso sonho principal, do que nós idealizamos entregar para o nosso cliente, porque nós precisamos focar tempo e buscar informações técnicas de outras áreas que nós não somos, nós não temos experiência, expertise, né? E no ponto B, nós temos uma. E no ponto B, eu trago para vocês. Tá bem confuso, mas eu coloquei esse desenho bem confuso para que vocês entendam como acontece quando uma empresa ela não tem uma estrutura organizacional integrada. Então, nós temos os mesmos clientes trazendo as mesmas dúvidas, nós temos uma estrutura organizacional totalmente desintegrada e desconexa, em que o empresário, o CEO, o gerente, enfim, ele vai ter que se direcionar a cada frente diversa, ele vai levar muito tempo, porque ele vai ter que ir na assessoria jurídica dele, ele vai ter que ir na assessoria contábil dele, ele vai ter que ir na estratégia de marketing dele, ele vai ter que ir no financeiro dele. Então, ele vai ter que se deslocar. Então, ele vai ter que se direcionar a diversas pessoas diferentes, porque cada uma monopolizou as suas informações. Ele vai ter que gastar tempo procurando todas essas pessoas, todas essas frentes, buscando todas essas frentes, e ele vai ter que gastar tempo também compilando todas essas informações de todas essas frentes para entregar um resultado para um cliente. Então, uma estrutura organizacional que não seja integrada, ela passa a ser considerada uma estrutura organizacional tão pouco efetiva quanto a falta de estrutura organizacional. Então, essa desintegração, ela é tão ruim quanto, ela é tão negativa quanto a falta de estrutura. Também vai te demandar muito tempo, você vai ter o empresário vai ter uma série de relatórios para ele analisar, relatórios esses que ele pode nem entender, ele vai levar essas informações para o cliente, ou esse produto para o cliente, e o cliente ainda assim torna a sair com alguma dúvida ou insatisfeito de alguma forma. E aí, a estrutura organizacional pela qual eu trabalho hoje, pela qual eu busco hoje, pela qual eu busco construir o meu trabalho e o trabalho de todas as minhas empresas. E, por fim, eu vou mostrar para vocês o trabalho que eu venho idealizando, a estrutura que eu venho idealizando, seja para as minhas empresas, seja para as empresas para as quais eu presto serviço, desde a minha época acadêmica. Eu venho idealizando a forma que eu queria apresentar o meu trabalho. E a forma que eu queria apresentar o meu trabalho, não só como advogada, mas como gestora de empresa, é essa que eu desenhei para vocês. Vocês veem que é uma estrutura mais limpa, é uma estrutura mais compreensível. Por quê? Porque eu vou ter o meu cliente
trazendo uma dúvida, seja, eu vou me colocar nessa figura, eu vou me colocar aqui na posição de empresária, que estou recebendo o cliente, estou recebendo essas demandas do meu cliente. Então, se eu conseguir, durante esse meu processo de construção, uma estrutura organizacional integrada, um back-office integrado, uma assessoria jurídica integrada, a minha assessoria contábil que está integrada ao meu financeiro, ao meu marketing, à minha linha de produção, quando eu tenho qualquer demanda e, em especial, a integração de todas as informações, de todas as áreas, eu consigo visualizar eu consigo sanar todas as minhas dúvidas, todos os meus questionamentos de uma forma mais ágil, de uma forma mais direta, de uma forma em que qualquer dúvida técnica que eu tenho disponível ali o profissional qualificado para me proporcionar uma resposta ou um fundamento ou um relatório muito mais rápido, muito mais direto. Então, eu diminuo o tempo, eu aumento a minha capacidade de informação, eu aumento a minha capacidade de ter subsídio para tomar decisões, eu aumento a minha capacidade de assertividade. Então, eu saio dessa reunião, então eu acabo saindo muito mais segura, eu acabo saindo com um volume muito maior de ideia, de sugestão, de suporte para oferecer para o meu cliente. E aí sim eu alcanço um resultado satisfatório. Às vezes eu acabo apresentando até muito mais ideias do que de fato o meu cliente inicialmente precisava. Mas esse eu acredito que seja o pulo do gato. Você se disponibilizar, você proporcionar ao teu cliente uma experiência de trabalho, de serviço ou um produto diferente do que ele tem no mercado. Proporciona mais para o teu cliente, proporciona uma experiência de serviço com você. É isso que eu acredito quando eu falo de estrutura organizacional, é isso que eu acredito quando eu falo de integração, é isso que eu acredito quando eu falo de todas as áreas conversarem sobre o mesmo propósito, o mesmo objetivo, os mesmos valores. E por fim, chegamos às nossas considerações finais, onde eu trago todos os tópicos nos quais nós conversamos um pouco nesse bate-papo. E eu quero trazer para vocês a compreensão de que todo empresário, empreendedor, ele tem que cuidar do business core da empresa, ou seja, da alma do negócio. Ele não pode dissipar o seu tempo, a sua energia, a sua capacidade de absorver informação de uma forma individual. E eu vou concluir o nosso módulo trazendo para vocês um cenário muito atual, que foi um cenário da pandemia pelo Covid-19. A suspensão das atividades dos nossos clientes desencadeou numa necessidade de tomada de decisão e de reformulação de estratégias muito rápidas. Então, se nós não estivéssemos, seja no nosso escritório de advocacia, como no nosso escritório de contabilidade, integrados às atividades desse cliente, integrados e familiarizados com a estrutura desses clientes, nós teríamos tido muito mais dificuldade. Nós tivemos muito trabalho nesse período, mas em razão dessa integração de informação, em razão dessa familiaridade, nós conseguimos desenvolver nós conseguimos desenvolver relatórios, propostas, sugestões e estratégias de uma forma muito mais rápida e eficaz para esses clientes. Então, assim, e não só no momento de pandemia, mas no momento de qualquer tomada de decisão rápida, para que essa tomada de decisão ela seja muito mais assertiva, com probabilidades muito pequenas de erro, né? E isso vai interferir no âmbito global, em todas as áreas da empresa. Qualquer tomada de decisão, muitas vezes um erro de um setor em específico, ele afeta a estrutura total da empresa, ele não afeta só aquele setor. Por isso, eu trato muito sobre essa integração, né, de todos os setores. Bom, e agora chegamos ao nosso fim. Eu gostaria de agradecer. Agora chegamos, de fato, ao fim desse módulo. Eu gostaria de agradecer você, contador, por estar me escutando até aqui. Eu gostaria de receber um feedback seu sobre um pouquinho dessa troca do meu dia a dia que eu tentei compartilhar com você. Eu gostaria também de agradecer a você, aluno, que está nos assistindo, que se inscreveu no congresso. Eu tenho certeza que o que você está buscando aqui é o desenvolvimento, né, da sua visão de produto ou de serviço que você quer oferecer para o teu cliente. Então, muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigada à instituição pelo convite de estar aqui. Eu me despeço de vocês mais uma vez, ressaltando que a minha ideia aqui com esse módulo foi proporcionar um bate-papo, uma troca de experiências. Eu espero ter alcançado
a expectativa de todos vocês. Sintam-se à vontade para me escrever e ficam aqui os meus votos de que o próximo Pensar Contabilidade seja presencial e nós possamos reunir contadores e alunos de contabilidade de todo o país. Ao final vai ficar o meu e-mail e eu agradeço a presença de vocês aqui no nosso evento.